Hoje a gente vai ter uma aula do explicador virtual sobre revoluções industriais. Ao longo de algumas aulas a gente vai entender um pouco melhor sobre o processo das revoluções industriais. Para que a gente possa entender isso melhor, é importante que a gente entenda por que para a geografia revoluções industriais são tão importantes. Quando a gente estuda geografia, uma das coisas que a gente estuda, o objeto de estudo, é o espaço geográfico, as relações que acontecem no espaço geográfico. E a habilidade do homem em criar instrumentos e ferramentas para modificar esse espaço geográfico, ele é importante porque ele vai possibilitar um novo arranjo nesse espaço geográfico. Bom, vou dar um exemplo para ficar mais claro. Quando o homem descobriu a primeira vez como utilizar ferramentas de agricultura ou como domesticar semente para que ele possa desenvolver a agricultura, ou mesmo quando ele desenvolveu a habilidade de criar animais para a própria alimentação, de rebanhos, isso é a dominação de uma técnica, a alteração da capacidade do homem de viver de uma maneira e ele pode passar a viver de uma outra. Ele vai alterar o modo com que ele vive através do desenvolvimento de uma técnica. Bom, ele desenvolve uma técnica de agricultura e pecuária e isso vai ter um impacto muito importante na sua própria organização espacial. Um exemplo disso é que a partir do momento que o homem pode desenvolver uma técnica de agricultura e pecuária, ele também pode se tornar hábil a não ser mais somente um caçador e coletor. Ele pode se fixar no território. Isso é importante para que ele possa desenvolver sociedades mais complexas. E a partir do momento em que ele consegue se tornar mais eficaz nesse processo de produção de alimentos, isso vai significar que uma quantidade cada vez menor de trabalhadores precise se dedicar nesse tipo de atividade, nesse ramo da atividade. E se eu tenho trabalhadores que possam produzir alimentos para um número maior de pessoas, além do próprio, eu posso produzir mais alimentos do que eu mesmo necessito, então eu não vou precisar que todas as pessoas trabalhem na agricultura. O fato de a gente ter nas sociedades modernas uma grande gama de atividades, uma grande gama de profissões, ele está ligado a isso. Por quê? Se todo mundo precisasse produzir seu próprio alimento, a gente não teria uma complexidade tão grande. Eu só posso ser professora porque tem alguém trabalhando e cultivando, produzindo o meu alimento. Isso acontece porque eu tenho uma eficácia maior nessa produção. Então, um número pequeno de pessoas pode produzir alimento para um número muito grande de pessoas. Isso é uma prova de uma mudança na forma de organização que vem de uma mudança na técnica. Nesse caso específico, o homem deixa de ser caçador e coletor e passa a ser sedentário, ele passa a se fixar no território. Isso é um marco muito importante para que a gente tenha urbanização e todos os processos que a gente vai ver ao longo da história. Pois bem, o que a gente vai ver hoje é justamente isso. Na verdade, são revoluções que vão acontecer no modo de produção. E se eu mudo o modo de produção, eu mudo também a capacidade que eu tenho de consumir, eu mudo também a capacidade que eu tenho de trabalho, ao passo, supero algumas alterações, algumas limitações que eu tinha na minha produção de trabalho. A gente vai ver isso ao longo das aulas, especificamente com momentos em que isso vai acontecer, que essas revoluções vão acontecer, mudanças no modo de produção, mudanças na maneira de trabalho até chegar ao que a gente vive hoje em dia. Revoluções industriais. Bom, para começar sobre revoluções industriais, vamos falar da primeira revolução industrial. A primeira revolução industrial vai acontecer na Inglaterra, naquela ilha, e ela tem uma série de condicionantes da história que vão possibilitar isso. Por exemplo, a existência de um fenômeno chamado cercamento dos campos, que é entendido como um processo de capitalização do campo, ou seja, os campos que eram produzidos para pequenos produtores, que eram produzidos em mão de obra familiar, eles vão passar a ser capitalizados, vão passar a ser comprados, e essas pessoas que antigamente trabalhavam nessas funções vão ficar sem ter possibilidade de trabalhar. Então, a solução que eles vão encontrar, uns vão encontrar a migração como forma de solução, mas muitos vão encontrar a ida para os grandes centros urbanos, que na verdade não eram grandes centros urbanos, para as cidades principais, em busca do trabalho. Isso vai possibilitar que eu tenha uma reserva de mão de obra interessante para o trabalho. Aliado a isso, eu tenho as descobertas técnicas que são importantes para mudar o modo de produção. Que descobertas são essas? Primeiro, uma forma de você utilizar um combustível. Então, antigamente eu tinha uma limitação ali, muito da força que eu utilizava era a força mecânica, ou seja, a força da própria força humana para trabalhar, para operar, ou a força mecânica humana ou a força mecânica animal, então carroças, tração animal. Eu vou modificar essa utilização de energia
para a utilização de uma energia fóssil, que é o carvão mineral. Isso é um desenvolvimento de uma técnica, eu vou aprimorar essa técnica. Aliado a isso, tem a construção de máquinas a vapor, que tem uma força, que tem uma potência muito maior. Então, essas descobertas aqui vão possibilitar o crescimento de uma infraestrutura, como, por exemplo, criação de ferrovias, que vão integrar melhor o território. E isso tem origem na Inglaterra e vai ser focado com a indústria têxtil, e esse marco vai ser no século XVIII, né? Final do século XVIII, meados do século XIX. Isso é importante porque eu vou alterar a organização espacial da Inglaterra, a capacidade da Inglaterra de produzir, a busca pela Inglaterra também de expansão de mercado, e esse movimento vai ser depois copiado pelos outros países, que também vão buscar novas formas de organização mais semelhantes com isso. O marco importante disso é que eu passo a produzir com uma velocidade muito maior, eu passo a ter uma força muito maior de produção. Agora a gente vai ver como isso vai influenciar a forma de trabalho. Bom, essa nova organização da produção, ela vai gerar também uma nova organização da sociedade. Por isso que é tão importante que a gente estude as revoluções industriais. Por quê? A partir do momento em que eu tenho a utilização de uma nova tecnologia e a utilização de uma nova forma de organização, essa utilização dessa nova tecnologia e essa capacidade de produção, ela vai alterar também a organização social. É importante que se entenda que antes desse processo a gente tinha um entendimento que a gente chamava de manufatura, aonde o trabalhador ele era dono daquela organização, ele tinha o processo de artesanato, depois ele vai até evoluindo um pouco mais essa ideia de artesanato, mas a ideia principal é que eu não tenho uma separação de classes nessa relação de trabalho tão intensa. Então, você tinha aquele saber que era passado de pai para filho, você tinha ele era dono das suas próprias ferramentas na hora de fazer o seu trabalho. A partir do momento que eu tenho a Revolução Industrial, eu vou eu vou alterar essa relação. Eu já não tenho mais um trabalhador que tem as suas próprias ferramentas e que detém o conhecimento de fazer aquele produto. Então, digamos assim, quando você tem um artesão, um produtor, um trabalhador que vai produzir um sapato, nesse momento anterior à primeira Revolução Industrial, ele produz todo o sapato, ele é dono daquilo ali, ele sabe como fazer. E ele vai passar esse conhecimento para os filhos, ele vai passar aquele conhecimento, o conhecimento familiar. Quando eu vou alterar essa relação, eu já não tenho mais esse controle do trabalhador em relação à sua produção. Eu vou criar uma mediação aí, porque eu estou colocando nessa produção uma produção técnica, uma produção com uma tecnologia industrial, né? Eu vou colocar novos equipamentos. Esses equipamentos não são baratos, esses equipamentos não são acessíveis e eles são possibilitados, né? São cedidos, entre aspas, obviamente, eles são disponibilizados para que o trabalhador possa trabalhar, só que isso obviamente tem um custo. Essa relação onde eu tenho um fornecedor de material, onde o trabalhador precisa que ele tenha disponível uma máquina, que ele tenha disponível um instrumento que não é dele, isso vai criar uma relação de mediação até de conflito entre o trabalhador e o dono da fábrica. A gente entende o crescimento dessa relação com o surgimento de duas classes distintas, que não existiam anteriormente. A primeira classe é a burguesia. A burguesia é entendida como a parte da população, né, a classe social, que é dona dos meios de produção, então o dono da fábrica. O que é ser dona dos meios de produção? Significa que ela é dona do maquinário, do espaço, da matéria-prima. Sem o dinheiro que essa classe coloca, não seria possível a produção industrial. E quem vai investir nessa produção? Então eu tenho aí a dona dos meios de produção. Sem os meios de produção você não consegue produzir o produto industrializado. Por outro lado, eu tenho o proletário, ou proletariado, ou o operário. Essa classe é a classe que não tem o acesso aos meios de produção, ela não é dona do material que ela produz, mas ela vende uma força de trabalho. Ela é dona da sua força de trabalho. Essa relação pode existir no trabalhador fabril, mas também pode existir em outros tipos de trabalho. Vamos dar um exemplo. Eu sou professora, eu não sou dona de meio de produção, não sou dona de fábrica, não sou dona de nenhum tipo de grande corporação, mas eu vendo a minha força de trabalho. No meu caso, a minha força de trabalho ela é pautada nas relações de conhecimento. O estudo que eu tive me possibilita vender
o meu trabalho, eu vendo através da minha voz, né? Eu preciso utilizar isso para vender o meu conhecimento. É assim que eu trabalho. Isso é uma venda de força de trabalho. Se eu estiver trabalhando numa escola, o dono da escola, ele é dono dos meios de produção. Ou seja, ele é dono da sala de aula, é dono do aparelho de ar-condicionado, ele é dono das cadeiras, do quadro, dos instrumentos que eu necessito para vender minha força de trabalho. Então eu tenho uma relação aí de dependência. Do mesmo jeito que o dono dos meios de produção necessita do operário para operar a máquina, para trabalhar ou para ensinar, o que seja, o proletário precisa do dono dos meios de produção para poder fazer esse tipo de relação. Pois bem, isso é uma relação complicada que vai gerar uma série de conflitos aí, e esses conflitos se dão principalmente porque na primeira Revolução Industrial as relações de trabalho não eram mediadas ainda por um poder legislativo ou por um poder do Estado. O que acontecia? Nesse primeiro momento, eu não tenho, como é o primeiro contato entre essas classes, eu não tenho uma regulação pública, eu não tenho uma regulação do Estado, eu não tenho uma organização disso. E a primeira Revolução Industrial, inclusive, é marcada por condições de trabalho insalubres. E o que isso significa? Significa que nesse primeiro momento, o trabalhador ele estava exposto a uma série de condições complicadas de trabalho, locais de trabalho que não ofereciam segurança, inclusive a adoção de uma nova forma, a adoção de uma máquina, né, que eu vou substituir a força humana, como a gente tinha falado, a força de tração animal por uma força de máquina, vai fazer com que crianças e mulheres também comecem a trabalhar nas fábricas, o que antes não existia. Então você tem trabalho infantil, você tem uma mortalidade, você não tem nenhum tipo de apoio do dono da fábrica às condições. Isso tudo vai gerar uma insatisfação muito grande e o surgimento de movimentos para tentar compensar isso, tentar regular isso. Um estudioso que vai apontar essa diferença e vai calcular essa diferença é Marx. O Marx é um teórico que vai lançar o socialismo e ele vai apontar para essa diferença entre as classes. Ele vai apontar para a existência dessas classes e apontar que essas classes têm interesses opostos. E uma das questões que ele vai apontar como um processo de subordinação do trabalhador ao dono dos meios de produção é justamente a mais-valia. A mais-valia ela pode ser entendida assim. Ela consiste na obtenção de lucro pelo proprietário dos meios de produção através do trabalho do seu funcionário. O que isso significa? Isso significa que o lucro, né, o que o proprietário ganha, ele só pode ser obtido em cima do trabalho do funcionário, não em cima do trabalho, não em cima de qualquer outro fator. Por quê? Digamos que um dono de fábrica de sapato, ele tem a produção de sapato, ele vende o seu sapato a R$30. Bom, esse sapato que é vendido a R$30, ele tem um custo de produção. Esse custo de produção, eu vou colocar a água que eu gasto na fábrica, o material para produzir o sapato, a cola, enfim, tudo, a operação das máquinas, né, a manutenção das máquinas, a compra das máquinas, enfim, todo o gasto para a produção está colocado. Vamos dizer que esse gasto gira em torno dos R$10. Esse gasto não pode ser negociado, porque ele vai precisar sempre de matéria-prima para produzir, ele precisa de água, ele precisa de energia, ele precisa da fábrica, não tem jeito. Não é aí que ele consegue o lucro. Ele consegue o lucro em cima do trabalho do trabalhador. Se ele pagar R$20 para o trabalhador, ou seja, o restante do seu trabalho, ele não tem lucro nenhum. Se ele pagar R$10, ele tem algum lucro. O trabalhador ganhou, ele ganhou também. A questão é que os donos dos meios de produção vão buscar sempre obter um lucro maior em cima do trabalhador, ou seja, reduzindo os salários e os benefícios, ao ponto de que o trabalhador vai sempre buscar melhorar essa relação de mais-valia, diminuindo o lucro do proprietário e aumentando os seus vencimentos. Essa relação sempre foi tensa, deve continuar sendo pelos próximos anos. A questão é que alguns avanços no sentido de organização do Estado foram implementados nessa relação, inclusive o entendimento de que o bem-estar do trabalhador também ajuda a economia. Isso a gente vai entender um pouco melhor na próxima aula. A questão que a gente pode falar é que algumas leis são criadas para assegurar que nessa relação o dono dos meios de produção não ganhe muito em cima do trabalhador e consiga manter para esse trabalhador condições de segurança mínima. Por exemplo, no Brasil a gente tem algumas leis que vão assegurar isso. O marco da criação de leis trabalhistas foi a CLT, que foi criada no governo de Vargas,
E aí ela vai implementar alguns benefícios para o trabalhador, como férias, 13º, e outros benefícios também vão ser seguidos aí. A gente tem hoje em dia, não só no Brasil, mas em vários países, uma Constituição que contribui para assegurar esse direito. Por exemplo, o dono dos meios de produção tem que oferecer segurança ao trabalhador, ele pode ser responsabilizado em caso de acidente de trabalho. São meios que a sociedade foi desenvolvendo ao longo da história para poder assegurar isso. Vocês veem melhor esse processo de movimentos sociais e ter isso em história. Pra gente, basta entender como essa mudança vai organizar melhor a sociedade, vai modificar essa sociedade e vai modificar também o processo de organização do espaço geográfico. A gente vai conhecer um pouco mais sobre as revoluções industriais nas próximas aulas. Tchau!